Nesse mundo de frutas mágicas extremamente poderosas, certamente existem algumas decepções, para dizer o mínimo, habilidades que são menos desejáveis, ou até meio interessantes, mas que no final das contas não impressionam na grande esquema das coisas. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje, as 10 piores Akuma no Mis de One Piece. E só deixando bem claro que no caso eu estou analisando a fruta e não o usuário, pois tem frutas como as da lista que causam bem com seus respectivos donos, porém em outras pessoas seriam completamente inúteis, como a nossa 10ª colocada. Que no caso é a Mero Mero no Mi. A fruta que encontrou sua usuária perfeita na série, sendo a boa Hancock, mas que sozinha é uma existência completamente terrível. A grande questão da Mero Mero no Mi é que ela só funciona se o alvo do usuário sentir atração física pela própria usuária. E mesmo assim, a eficácia depende diretamente de quanto desejo esse alvo sente. Então, se você comer essa fruta e for apenas medianamente bonitinho, vai acabar tendo uso bem decepcionante. Você realmente precisa ser um símbolo sexual universal para acessar todo o potencial dessa fruta. O que, convenhamos, não é o caso de 99% da população. É uma fruta que depende diretamente da genética e personalidade do usuário. Em nono lugar, temos a Matomato no Mi, uma fruta bem estranha que pertence ao Wanda de Ken 9. Essa fruta é problemática porque é puramente destrutiva e tem apenas um truque. Basicamente, ela permite fazer com que o objeto que você tocou atinja outro alvo que você também tenha tocado. A utilidade é horrenda, pois serve apenas para causar impacto destrutivo, principalmente em combate. O poder da fruta também é bem fraco, justamente por causa das condições complicadas para ativar a habilidade durante a luta. É uma combinação horrível de aspectos ruins. Agora, potencialmente, ela tem um leve destaque, porque o Wanda de Ken era um cara bem esquisito, pois depois de comer essa Akuma no Mi, o usuário precisa estar extremamente ciente de tudo o que toca, já que o alvo muda automaticamente ao simples contato com a mão. No geral, é uma fruta bem inútil. Medíocre. Em oitavo lugar, a Sub-Sub no Mi, a fruta escorregadia. A Sub-Sub no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que transforma o corpo do usuário em algo extremamente liso e escorregadio. E só. É só isso! Mas, graças a essa habilidade, a maioria dos ataques físicos e objetos simplesmente deslizam pela pele do usuário, o que oferece uma proteção natural contra muitos tipos de dano. Além disso, como efeito adicional do poder da fruta, todo o excesso de gordura do corpo do usuário é expulso, resultando em um físico mais magro e definido. No entanto, essa fruta não garante imunidade completa. Ataques de usuários de frutas do tipo Logia ainda podem afetá-la, entre outros tipos de golpes mais específicos. É importante lembrar que a Sub-Sub no Mi é focada apenas em defesa. Ela não oferece habilidades ofensivas. Mesmo que a proteção seja excelente, a efetividade geral da fruta depende bastante da habilidade do próprio usuário, para se adaptar e tirar o máximo de proveito dela. Em sétimo lugar, a Shio-Shio no Mi. Essa fruta dá ao usuário a capacidade de transformar lágrimas em poder de cura, tanto para pessoas quanto para objetos inanimados. Parece legal à primeira vista, até a gente analisar ela de verdade. Em termos de poder, não oferece absolutamente nada para combate, exceto o potencial de curar a si mesmo. Porém, para ativar a cura, o usuário precisa chorar. E convenhamos, chorar sob demanda não é algo fácil, principalmente no meio de uma luta. No dia a dia é também uma troca meio mórbida. Você precisa se colocar em sofrimento emocional toda vez que quiser usar essa habilidade. E tem um agravante. Para realizar grandes efeitos de cura, o usuário perde uma parte de suas expectativas de vida em troca. Então, zero benefícios de combate, utilidade bem limitada, potencial fraco já que exige choro, e ainda tem um custo de vida e o impacto psicológico pelo excesso de lágrimas. Então, não serve pra nada, né? Lixo. Em sexto lugar, Gocha Gocha no Mi. Essa fruta basicamente permite que Nushi se fusione com outras pessoas, o que é usada para unir todos os 10 decúplos do Charlotte em um único ser empunhando uma foice gigante. Só que isso já é extremamente problemático. Por si só, a fruta não faz absolutamente nada. Ela depende totalmente da ajuda consensual de outras pessoas para funcionar. E para obter um grande efeito precisa de muitas pessoas. Mesmo assim, o que vimos dela na série não foi nada impressionante. Por isso é difícil avaliar o poder. Em teoria, poderia ser infinito, se você continuasse fundindo dezenas e dezenas de pessoas.
mas na prática, sem outras usuárias, ela não faz nada. E outras áreas, como utilidades, potencial e detrimento, só pioram ainda mais. Depender de outras pessoas é péssimo, ainda mais no mundo de One Piece, que ninguém confia em ninguém. E se você fundir com alguém que tenha um Akuma no Mi, isso pode até te matar. Em quinto lugar, Hito no Mi, especificamente a fruta do Chopper. Ela dá ao humano a habilidade de se transformar em um humano, ou um híbrido de humano com humano, o que, de acordo com os meus cálculos, ainda seria um humano. Essa fruta passa a ser legal por causa do seu usuário, que consegue dar utilidade a ela como a Mero no Mi. Mas se fosse um humano comum, a comenda não sofreria nenhuma mudança. Também não permite que o humano use as transformações do Chopper, porque aquelas transformações foram alcançadas graças à mistura de DNA de humano e rena, sendo a parte de rena extremamente importante. O humano que come essa fruta perde a habilidade de nadar e possivelmente não ganha benefício algum, porque em teoria carrega um grande risco de não fazer absolutamente nada, te dando apenas uma maldição sem benefícios. Em quarto lugar, a Jake no Mi. Essa fruta é quase a mesma coisa que a Gocha no Mi, mas de alguma forma ainda pior. Aqui o usuário precisa se transformar em uma jaqueta, sim, literalmente uma peça de roupa, e ser vestido por um parceiro de fusão voluntária. E diferente da Gocha no Mi, só pode ser uma pessoa por vez, não várias. Ou seja, você vira uma jaqueta imponente, dependendo completamente de alguém mais forte para ativar e usar seu poder. Estamos definitivamente entrando no território de frutas ridículas, como a nossa medalha de bronze, a Sara no Mi. Ao comê-la, você nunca vai querer ativar seus poderes. Axolotes são criaturas aquáticas que não conseguem viver em terra firme. O problema, se você ativar o poder da Akuma no Mi dentro da água, você vira uma âncora e afunda, por causa da maldição do mar. Ou seja, não pode viver na terra, não pode usar na água. É simplesmente a fruta do diabo mais inútil já criada. Mesmo em forma híbrida, ela só vai te prejudicar como um usuário humano. Mas calma que tem frutas ainda piores. Em segundo lugar, Inu no Mi, modelo Tanuki. Essa fruta aparece de forma extremamente breve na série, sendo o que dá vida ao bully de chá de Tengu-Yama. Sim, um bully em um ano. E honestamente não há muito o que dizer. Mesmo que ela não tivesse sido consumida por um objeto, a habilidade de se tornar um guaxinim ou um híbrido de humano e guaxinim está longe de ser impressionante. Oferece muito pouco em termos de poder, um mínimo em utilidade em um potencial quase nulo. Pelo menos não há grandes detrimentos. E em primeiríssimo lugar, ganhando o troféu de merda, temos a Inu no Mi, modelo Cão Salsicha. Se a Hito no Mi não faz nada, essa aqui ativa uma missão de te prejudicar. A modelo Cão Texugo são criaturas frágeis, criadas originalmente para caçar animais que cavam túneis. Então se você gosta de se espremer em buracos apertados, parabéns, essa é a fruta para você. Mas se você gosta de fazer literalmente qualquer outra coisa, essa fruta vai atrapalhar a sua vida. Ativar qualquer parte da forma dessa fruta coloca o usuário em risco físico enorme, como romper a coluna vertebral, e tudo isso sem ganhar poder, sem utilidade e com um potencial quase inexistente. Claro que talvez você pudesse despertar essa fruta, mas honestamente, o que seria o despertar de um cachorro salsichão? Essa habilidade seria nada além de um fardo na sua existência. Mas me diz, o que você acha? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se curtiu o vídeo e quer ver mais conteúdos como esses, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. E não esqueça de se inscrever para não perder mais nenhuma análise de One Piece por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Falou!